Graça e paz, é um prazer muito grande estar aqui nesta oportunidade para compartilhar com os meus queridos irmãos e todos que estão nos assistindo uma porção da Palavra de Deus. Nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, o consolo para aqueles que acreditam em Deus é estar ouvindo algo a respeito daquilo que Jesus ensinou. Os ensinamentos de Jesus foram muito importantes e são muito importantes. E eu, na Palavra de Deus, meditando nela, vi aqui uma narrativa do evangelista Lucas, falando sobre as bem-aventuranças, no seu capítulo 6, ele faz uma narrativa muito importante. E eu fico admirado porque Lucas diz que quando Jesus desceu do monte, ele parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também uma grande multidão de moradores da Judéia e de Jerusalém. Só o fato de Lucas colocar como local uma planície já nos chama a atenção do amor que Jesus tinha e da condição de humildade que Jesus compartilhava com aqueles seus seguidores. Jesus, ao Lucas colocar o lugar plano, ele está dizendo que Jesus quis que todos estivessem no mesmo nível, no mesmo patamar. E não havia diferença de altura nem de um e nem de outro. E Jesus então começa a falar sobre as bem-aventuranças na narrativa de Lucas. Mas o verso que me chamou muito a atenção é o verso de número 45, desse capítulo 6, que diz: o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. Veja que Jesus diz que o coração do homem é um tesouro. E ele diz que o homem bom é o que tira o bem desse tesouro. Mas ele completa dizendo que o homem mau tira o mal do seu mau tesouro. Por quê? Jesus explica. Pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Nós vivemos dias em que as pessoas estão falando, as pessoas de eminências, as pessoas importantes estão falando, e nós temos notado que está difícil de ouvirmos um homem bom falando. Nós temos visto muitas palavras, e são palavras que nos deixam, às vezes, preocupados, porque não são boas palavras. Isso daqui Jesus vai falar para mim o seguinte, que eu devo guardar o meu coração, para eu não entesourar no meu coração as coisas que não são boas, as coisas que, se eu for compartilhar com alguém, elas não vão fazer nenhum benefício para as pessoas que me ouvem, porque são coisas más. Mas ele diz para eu entesourar as coisas que são boas. E eu me preocupo. E passei a ter um despertamento do Senhor, que Ele me manda eu guardar o meu coração. Eu ouço muita coisa. Eu vejo muita coisa e nós estamos ouvindo e estamos lendo muitas coisas. Mas nós devemos procurar saber
que para entrar no nosso coração e para se entesourar, entesourar é guardar, é poupar, para que numa hora de necessidade se faça uso daquilo. E ele manda eu ter uma preocupação com isso. E a primeira coisa que eu vejo é que Jesus preocupou-se muito quando ele fala aqui da bem-aventurança. Ele diz aqui que olhando, versículo 20, para os seus discípulos, disse: bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Também bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque as vez de rir. Mas a primeira citação dele é que bem-aventurado são os pobres, porque eles e deles é o reino dos céus. Parece que Jesus tem um carinho tão grande para com as pessoas mais humildes, mais simples, os pobres, que ele oferece, ele dá para eles o reino dos céus. Jesus continua dizendo para que as pessoas tomem muita atenção naquilo que eles estão fazendo, porque as bem-aventuranças é uma questão elogiosa para a pessoa, mas só que o mesmo Jesus, na mesma palavra, no mesmo texto e dentro do mesmo contexto, ele diz: mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. O pobre vai receber o reino de Jesus porque ele aqui só passou por dificuldade, ele só tem tido dificuldade. Jesus continua: ai de vós que agora estáis satisfeitos, que não tem nenhuma necessidade, que estão passando por todos os bens dessa vida. Ele diz para essas pessoas: vocês passareis por fome, vocês vão ter dificuldade, vocês que agora imperam como sendo as pessoas mais bem-sucedidas nesta pandemia, que não tem nenhum problema, que não sofrem por nada, que não tem a necessidade de enfrentar uma fila enorme para receber uma ninharia de ajuda, para poder suprir a necessidade de dentro do seu lar, com alimento para si e para a sua família. Enquanto o rico vive praticamente numa vida dissoluta, ele pode comprar comida da mais diversificada que seja, da mais rica que seja, enquanto o pobre dificilmente ele tem pelo menos uma mistura para juntar aquele pouquinho de arroz e aquele pouquinho de feijão. Mas Jesus também continua: ai de vós que agora estáis rindo. Quantos estão, às vezes, vendo essa situação e dizendo: eu não me incomodo com ela. Por quê? Porque para mim não tem nenhum problema, eu posso aguentar 1 ano, 2 anos. Eu já ouvi gente dizer que para ele não tem problema, não lhe falta nada. Ele entra na internet, faz as suas compras nos mercados, enquanto o pobre não tem condições nem de comprar o sabão para lavar as mãos. Jesus disse que vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, a questão de Jesus mandar guardar o coração aqui é para que a gente entenda uma coisa.
O coração deve ser guardado da avareza. A avareza, meus queridos irmãos, é a falta que as pessoas têm, ou a incapacidade de dividir, de compartilhar algum bem, algum dom. E quando se retém algo que serviria para o bem de outra, isso é avareza. Quantos têm em abundância e não sabem repartir e não querem repartir? Jesus mandou nós guardarmos o coração disso, para nós sabermos dividir o pão, para nós sabermos dividir a alegria, para nós aprendermos a dividir as lágrimas, aceitarmos, suportarmos, porque Ele suportou todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, para nos dar o direito de nós sermos felizes. E nós somos felizes porque Jesus é a nossa felicidade. E isso é oferecido a todos. Jesus também mandou nós guardarmos o coração da impureza. Tudo aquilo que não é puro não agrada a Deus. E toda impureza que está no coração dos homens, ela deve ser confessada. Nós vivemos um momento onde a mentira impera. A mentira faz parte de todas as aulas da sociedade, desde o mais alto até lá os mais medianos. Por quê? Porque são impuros, são pessoas que não têm condições de dizer. E a Bíblia é a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz no Salmo 15, que só subirão ao monte do Senhor, só habitarão no monte do Senhor aqueles que são puros, limpos. Os sujos não vão entrar lá. Por quê? Porque nós precisamos aprender a não guardar no nosso coração as coisas ruins que temos ouvido nesses dias. Sabe? As pessoas se vangloriando pelo fato de poderem prejudicar alguém, pelo fato de tirarem do pobre. Vejam o exemplo da Bíblia Sagrada de Acabe, que tirou um pequeno sítio de um homem pobre que só possuía aquilo. Quando você tira algum bem do seu irmão, quando você tira o direito dele desfrutar disso, considere-se que você está fazendo mal, tal qual quanto Caim fez com Abel. E Deus chega para ele e pergunta do seu irmão. E ele não tem resposta. E Deus diz para ele: o sangue do teu irmão clama contra ti. Então, quando você guarda o seu coração para não perder e não procurar retirar daqueles que têm o direito de desfrutar do bem e compartilhar com você, você está cometendo a mesma coisa. Há aqueles que nos expulsam do seu lado, que não nos querem do seu lado, que procuram nos pôr para fora daquilo que é nosso, dos nossos direitos, que nós adquirimos com tanto sacrifício, com tanta luta, e de repente eles vêm e tiram isso. Isso é impureza. E essas criaturas, essas pessoas, certamente não terão muita oportunidade de estar diante do Senhor. Nós olhamos para essa narrativa e ficamos, às vezes, pensando como Jesus sofreu um egoísmo daqueles religiosos. Como Jesus tem contemplado o comportamento dos religiosos da atualidade. Muitos estão, em nome da religião, enchendo-se de bens,
aqui na terra, mas dificilmente eles encontrarão qualquer transportadora que possa transportar para onde ele vai na eternidade os bens que ele tão avarentamente conserva sem compartilhar com o seu próximo. Ai de vós, quando todos vos elogiarem. As pessoas estão à procura de elogio, de status. Jesus disse, olha, os antepassados de vocês, isso referindo-se a Israel, eles elogiavam os falsos profetas. Os falsos profetas eram aqueles que o homem pecador, o rei errado, o rei promíscuo, era elogiado pelos falsos profetas, quando os verdadeiros profetas os condenavam, então vinha o falso profeta e lhe dizia palavras elogiosas. Elogios, meus filhos. Meus irmãos, o elogio é importante quando ele vem de Deus. Quando Deus pode dizer, como Jesus dirá a mim e a você, que temos a esperança de ir para o céu, vinde benditos de meu Pai. Esse é o elogio aguardado. Mas aqui na terra, como Jesus foi crucificado, maltratado, cuspido, essa foi a recompensa que deram para o homem que só fez o bem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, guarde o seu coração. Não deixe entrar dentro dele aquilo que está se proclamando no mundo atualmente. Procure ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos conduz ao caminho reto, ao caminho direito. Seu irmão está ao seu lado. Aí na sua frente pode ter pessoas que você precisa amá-la mais do que você tem amado. Amar não é uma expressão labial. Amar é uma expressão de coração. É por isso que Jesus diz aqui que o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. Amar é aquilo que está no coração, não aquilo que está nas palavras nem nos atos. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Que Deus vos dê dias de triunfo. Mas lembre-se de uma coisa. Você tem próximo. Lembre-se dele. Não faça nenhum mal para ele. Ele é a menina dos olhos de Deus. Talvez para você ele seja uma coisa qualquer. Mas para Deus, ele é precioso. Ele deu seu filho que derramou seu sangue para comprar esta vida. Ela pode até estar perambulando por este mundo, devido às perseguições, às lutas, às dificuldades, os desencontros que a vida proporciona, mas tem um olhar paterno de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça sobre ele. Então pense nisso e guarde o seu coração. Não deixe entrar nenhum mal, para que o Senhor Deus possa aprovar sua conduta aqui na terra e que você seja um daqueles que vai passar pelas bem-aventuranças e que não vai passar pelos ais. Deixe os ais para aqueles que não guardam o coração. Deus os abençoe e até a próxima vez. Eu desejo orar e agradecer a Deus pela sua vida, por Deus estar lhe guardando, lhe dando a sua proteção, porque Ele é um Deus de amor e de bondade. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero agradecer-te, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, falando através
da mídia, da internet, a tua palavra. Sei que ela irá de encontro a muitos corações. Sei que encontrará terrenos fértil em alguns corações. Encontrará também espinhos em outros, pedras em outros, mas certamente o Senhor sabe qual é aquela que vai frutificar e produzir frutos para a eternidade. Em nome de Jesus, muito obrigado.